Bebê arco-íris é o nome que se dá a um bebê que nasce de uma mamãe que sofreu anteriormente um aborto ou teve uma morte prematura de seu filho. É um nome simples de se entender. É aquela luz colorida da esperança após um período cinzento de tempestade. E a Gabi é minha eterna bebê arco-íris. E neste vídeo vou explicar um pouquinho da nossa trajetória, até o nascimento da nossa Gabriele Sayuri. Oi pessoal, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar pra vocês sobre... A verdade, a princípio, é sobre o porquê o nosso canal ele é de arco-íris. Vocês escutaram no começo do vídeo que nada mais é do que o bebê arco-íris, né? É um ser de luz, de cor, que vem trazer essa alegria após um período sombrio e cinzento, que é realmente muito pesado para quem passa. Então eu vou contar para vocês aqui como é que foi até a minha bebê arco-íris Gabi nascer, como é que foi esse processo todo que durou um tempinho. Então eu casei em novembro de 2011 e nós decidimos que quando fosse em junho, né, no ano seguinte, a gente ia começar a tentar engravidar. Então fiz tudo bonitinho, 3 meses antes eu comecei a tomar o ácido fólico, né, que é super importante para o fechamento do tubo neural, e enfim, fiz tudo bonitinho, tudo certinho. E eu fiz, né, então eu tomei em março, abril e maio. Em junho eu parei de tomar o meu anticoncepcional, que eu tomava contínuo já desde os meus 18 anos. Então, eu já tinha tomado há 10 anos, né, na época eu tinha 28 anos. Então, eu tive meu primeiro ciclo bonitinho em junho, né, mas não engravidei. E aí em julho eu fiz um exame de farmácia em casa, porque estava atrasada a minha menstruação, e deu positivo, né? A gente ficou muito feliz, né? Então você conta pra família toda, sai espalhando no Facebook, a gente conta pra todo mundo, porque é muita felicidade, né? E eu até fiz em casa esse teste. Aí eu falei assim, pra confirmar, eu vou fazer um teste no posto de saúde, perto do meu trabalho. Fui até o posto de saúde, fiz o exame, era o mesmo exame, né, daquela fitinha que você coloca na urina, e também deu positivo. Então comecei todo o processo do pré-natal, né, então você procura uma ginecologista e tal. E tava tudo certinho, tudo ok. Com 7 semanas de gestação, eu fiz o primeiro ultrassom. E tava tudo legal, eu escutei o coraçãozinho, né? É uma emoção muito boa, é incrível, é maravilhoso. E ótimo, tava tudo certinho, o tamanho do embrião coincidia com as 7 semanas, tava tudo ok, tudo indo muito bem. Quando eu estava com 11 semanas, eu tomei banho e quando eu fui estender a minha toalha, eu senti que saiu alguma coisa lá embaixo. Eu falei, que estranho, né? Eu corri pro banheiro, tinha um pouco de sangue vivo, sangue vermelho. E a gente sabe que, né, assim, acontece em muitas gestações, que dão certo, ok. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. E aí eu fui pro pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro de um hospital, que era do convênio. Cheguei lá e a mulher perguntou quantas semanas eu tava, eu expliquei que eu estava de 11 semanas, elas estavam sem ultrassom lá, na verdade sem o médico para fazer ultrassom. Aí ela falou, não, mas é super normal com 11 semanas ter sangramento, mas eu não me senti segura, saí de lá, fui para um outro pronto-socorro, cheguei lá, eles avaliaram o colo do útero que estava fechado, que isso era uma coisa bacana, porque normalmente em abortos espontâneos, o colo do útero já está aberto, né? Mas estava fechado, e aí me encaminharam para o ultrassom. Quando eu cheguei lá no ultrassom, que eles colocaram, né, o aparelhinho, o médico, eu vi já pelo tamanho do embrião,
que não estava tudo certo, porque o embrião estava muito pequenininho. E aí o médico perguntou para mim, tá tudo certo? Você mais ou menos assim, né? Você sabe que tá tudo bem? Você tá bem? Aí eu falei assim, olha, tava tudo bem no último ultrassom, eu tava com 7 semanas, eu escutei o coração. Aí ele falou assim, sugerindo que eu tivesse feito alguma coisa para ter acontecido aquilo. Ele foi muito grosseiro comigo, eu fiquei muito chateada, mas ele só falou, o seu embrião não tem mais batimento cardíaco. Saí arrasada da sala de ultrassom, passei por 2 médicas que, né, me explicaram que acontece de uma gestação a cada 4 acontece esse tipo de coisa. No meu caso não foi um aborto espontâneo, foi um aborto retido, que é quando o embrião para de se desenvolver dentro do útero e a gente só fica sabendo tempos depois com algum sinal do tipo que o meu foi o sangramento. Então a médica explicou, mas você fica aí naquela coisa, né? Porque comigo tava tudo bem, eu fiz tudo certo, não fiz nada errado. Enfim. E foi um processo um pouco traumático, eu acho, porque eu passei um tempo, mais ou menos alguns dias, eu comecei a ter muito sangramento, muita dor. E aí eu fui até um pronto-socorro, que inclusive era o mesmo pronto-socorro, e me orientaram a fazer uma curetagem, perguntaram se eu estava em jejum. Eu liguei para minha médica, para minha ginecologista, que na época eu pagava particular, porque ela não atendia meu plano de saúde. E ela falou assim, olha, Sabrina, eu acho que você não deveria fazer curetagem, eu acho que você deve esperar um tempo e ver se o seu corpo expulsa naturalmente, né, o embrião e tudo que fica lá dentro. Eu segui a orientação porque eu realmente confiava muito na minha ginecologista. E então foi o que eu fiz, esperei. E foi que eu senti muita dor, muita, mas foi isso. Nem vou ficar falando muito, que é meio pesado, assim, parece que eu não fico emocionada, mas é porque eu já falei muito sobre isso, acho que eu já chorei tudo que eu tinha que chorar. Mas eu consegui expelir, e no momento que você fica nesse processo de será que eu vou expelir, será que eu não vou expelir, é uma coisa tão estranha, que você, não é que você não desejava, de jeito nenhum, era o que eu mais queria, mas naquele momento eu só queria que aquilo acabasse, porque foram 2 semanas assim de muito sofrimento, de muita dor pra mim. E bom, eu fiz, né, aconteceu, eu expeli e tal, e depois disso eu fiquei esperando, claro, a minha menstruação vir. E isso aconteceu, na verdade, a perda ocorreu em setembro. Eu descobri, na verdade, em outubro. A minha perda foi em outubro, foi próximo do Dia das Crianças. E eu fiquei esperando a minha menstruação voltar, novembro, dezembro e nada. E aí eu relembrei, como eu tomava anticoncepcional há 10 anos, eu já nem lembrava mais como é que era o meu corpo e tal. E aí fui fazer um exame, porque eu não menstruava mais, né, depois dessa perda. Eu acreditava que era devido ao aborto, mas não. Foi, na verdade, eu tenho síndrome do ovário policístico, né, que a gente reduz lá e a gente abrevia como SOP. E aí eu descobri que os meus ovários estavam policísticos de novo. E essa síndrome, na verdade, ela impede a ovulação. Então, se não tem ovulação, não tem sangramento, né? Não tem menstruação. Então, em janeiro, eu comecei a usar um medicamento que hoje eles indicam muito, né? Não podia ser anticoncepcional, que seria o tratamento da síndrome do ovário policístico, porque eu queria engravidar, né? Então não poderia ser anticoncepcional. Então eu comecei a tomar metformina por orientação médica, sempre. E lá eu comecei a tomar essa metformina por 9 meses. E eu fazia ultrassom todos os meses para saber como é que estavam os meus ovários. E durante 9 meses, foram 9 ultrassons, e nos 9
eu descobri que continuavam policísticos, então não estava fazendo efeito a metformina. Então a médica me orientou a fazer uma indução de ovulação. Eu não vou colocar o nome aqui porque acredito que isso seja melhor cada um conversar com a sua própria ginecologista para ver se existe essa indicação. Mas enfim, no primeiro mês, que foi outubro, eu fiz o uso desse medicamento, que seria um comprimido, 50 gramas, e eu tomava direitinho. E aí, eu não lembro exatamente quais eram os dias, mas eu fazia ultrassom seriado. Então, o que é isso? Você faz, por exemplo, não me lembro, tá? Então, não vou falar datas aqui, mas alguns dias após o início da introdução de tomar a medicação, você vai, faz ultrassom e vê se existe algum óvulo maduro, né, que possa ser fecundado depois de alguns dias. Então eu fazia cerca de 3 ultrassons no mês, que foi esse tratamento de 50 miligramas. Não deu certo, eu não tive nenhum óvulo maduro. E aí no segundo mês a gente fez o uso de 100 miligramas, também fiz os 3 ultrassons e nada, não tive nenhum óvulo maduro também. E aí passei pro terceiro mês com uma dosagem de 150 miligramas, que na verdade é o máximo que pode se tentar nessa indução de ovulação. E também fiz de novo os ultrassons e não tive nenhum óvulo maduro. Fui na médica, a médica me disse, né, que provavelmente eu era resistente a esse tipo de medicação, então não iria funcionar. O próximo passo seria fazer a indução de ovulação com injeção, né, com hormônio. Eu tava bem chateada, já bem cansada, foi um ano, né, de tentativas bem frustrantes, porque eu não chegava nem a ovular, então eu não ia conseguir engravidar mesmo, né. E aí eu falei com meu esposo, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu quero viajar, eu preciso, né, esfriar minha cabeça, acho que tem um outro foco, eu tava precisando de um outro foco. E aí eu fui, marcamos nossa viagem, nós marcamos em dezembro, que foi no final do tratamento que não deu certo. Marcamos em dezembro e nós íamos viajar finalzinho de abril, começo de maio. Então nós tínhamos ali 4 meses para ficar só ansiosos com a viagem, mais nada. E aí, quando foi? E eu esqueci de falar, toda vez que eu tomava esse indutor de ovulação, como eu não tinha óvulo maduro, eu não iria menstruar, não iria ovular e não iria menstruar. Então eu tomava uma outra medicação, que eu também não me lembro o nome, que era para sangrar e recomeçar um novo ciclo. E eu continuei fazendo isso, que era justamente para eu tentar engravidar naturalmente. Então eu tomei, né, para sangrar esses 3 meses da indução de ovulação. Quando foi em janeiro que eu tomei para sangrar, eu não minto, em janeiro não, em fevereiro. Para sangrar eu tomei e eu não sangrei. E eu tava tudo bonitinho, sangrava na data certa, tal, e eu não sangrei. Eu liguei pra minha médica, eu falei, olha, eu não sangrei, eu não sei o que aconteceu, tá? Ela falou, Sabrina, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, olha, a única coisa que eu tô sentindo de diferente é que o meu peito tava muito vascularizado, assim, eu sou bem branquinha, e aí eu conseguia ver todas as veias, assim, em direção ao bico, sabe? Eu falei, a única coisa que eu tô sentindo, ela falou, Sabrina, o não você já tem, né? Vai na farmácia, compra um teste. Então eu foi o dia mais angustiante da minha vida, eu acho. Fui na farmácia, comprei um teste, voltei pra casa, fiz o teste. E aí quando eu olhei lá, estavam lá as 2 listrinhas vermelhas. Fiquei muito feliz. Eu chorei muito, mas foi de felicidade. Mas junto com o medo de acontecer de novo, uma angústia. E eu descobri isso em fevereiro, que eu tava grávida. Eu fiz todo o processo bonitinho do pré-natal. E eu lembro que
como eu tinha a primeira vez escutado o coração com 7 semanas e logo depois, né, tinha parado de se desenvolver, eu resolvi esperar 9 semanas e meia para fazer o ultrassom. E aí eu fiz o ultrassom, tava tudo certo, tempo bonitinho. E aí eu fiz, durante meu pré-natal todo, eu acho que eu fiz uns 10 ultrassons, porque eu tinha muito medo, muito medo. Quando eu estava com 17 semanas, se eu não me engano, eu fui fazer ultrassom para ver se a gente conseguia ver qual era o sexo. E meu sonho sempre foi ter uma menina. Eu sempre quis ter uma menina. E aí fomos presenteados com uma menininha. Foi muito legal, a gente ficou muito feliz. O Ale também queria uma menina. E foi perfeito. Foi do jeito que a gente pensou. Nós curtimos a gestação, mês a mês, dia a dia. Foi ótimo, foi maravilhoso. E quando foi no dia 8 de outubro, de madrugada, eu comecei a sentir algumas dores. E quando foi mais ou menos umas 8 horas da manhã, eu liguei pra minha médica, falei, olha, tô com dor, tá vindo mais ou menos de 6 em 6 minutos. Aí ela falou, pode ir pro pronto-socorro, que eles vão avaliar. Então eu fui pro pronto-socorro, eu achava que a dor tava muito intensa. Depois que eu fiquei intensa, que ficou muito intensa, bem depois. Mas isso, eu me internei, eram 11 horas da manhã. E quando foi 5:30 da tarde, a Gabi nasceu. Nasceu gorducha, nasceu pequena, mas nasceu bem gordinha. E depois, outro vídeo até que eu falo sobre amamentação. Depois, se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link. Mas só pra falar pra vocês que eu acho que não é no nosso tempo, né? Eu acho que deve ter alguém lá em cima que fala não é pra agora, não é já, não é na sua hora. E eu acho muito legal porque foi quando eu relaxei e falei, não, eu vou pensar nisso depois, eu vou mudar o meu foco. Aquilo tava me consumindo, eu só pensava em engravidar o dia inteiro, todos os dias, era na tabelinha, era uma pressão. E quando eu relaxei, foi a hora dela vir. Então, acho que, não sei se eu tenho que dar dica, talvez você que... Na verdade, são algumas dicas, né? Então, pra quem sofreu um aborto, vocês sabem como é muito dolorido, fisicamente, psicologicamente, é muito complicado. Mas vocês não podem deixar que isso faça parte da sua vida para sempre. Você vai lembrar daquilo, você vai lembrar, era um serzinho lá que você desejou muito, e isso não vai mudar nunca, mas e que isso não possa consumir você. Eu participo de um grupo de mães, né, de aborto, e eu vejo que muitas mães ainda se martirizam demais, sofrem demais com aquilo que aconteceu. Eu penso que tinha que ser dessa forma. De repente era um ser que precisava vir ficar um tempo, se sentir amado, acolhido, e foi o tempo que ele precisou e ele teve que ir. E que alguém estava preparando a Gabi para mim. É isso que eu penso. Então, não deixem de tentar, mas mudem um pouco o foco, porque isso ajuda. Nossa cabeça manda em tudo. E a Gabi é a coisa mais importante da nossa vida. E por isso que ela é um bebê arco-íris. Não é mais bebê, mas é a nossa criança arco-íris. E que muitas crianças arco-íris possam vir para encher de luz e cor a vida dessas mamães que passaram por isso, tá bom? Um beijo. Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se puderem deixar o seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal, que vocês vão ver muita coisa divertida aqui. E esse choro aqui não é de tristeza, tá bom? É de alegria. Beijo pra vocês, pessoal. Tchau, tchau.